Direto ao ponto, iniciaremos a análise da unidade X. O foco desta explanação recai sobre as aplicações de veículos aéreos não tripulados na agrimensura contemporânea. Examinaremos rigorosamente os sistemas operacionais, tecnológicos e regulatórios que fundamentam a coleta de dados geoespaciais. Observamos aqui a transição da topografia tradicional para a era digital, na qual a precisão milimétrica depende de uma complexa integração entre hardware avançado, modelagem matemática e estrita disciplina operacional. A estrutura desta análise divide-se em 4 pilares fundamentais: plataformas de voo, sensores embarcados, engenharia de precisão e segurança operacional. Iniciamos pelo primeiro tópico, plataformas de voo, especificamente os modelos de asa fixa e multirotor. A seleção do equipamento aéreo obedece estritamente às leis da física e da aerodinâmica, ajustadas às demandas do projeto. Os veículos de asa fixa geram sustentação aerodinâmica através de suas asas, planando nas correntes de ar. Esta mecânica resulta em notável autonomia de bateria e alta velocidade de cruzeiro, configurando a escolha ideal para o mapeamento de vastas extensões territoriais, como propriedades agrícolas e malhas ferroviárias. Em contraposição, os modelos multirotores, impulsionados pela rotação de suas hélices, apresentam limitações energéticas inerentes, contudo, oferecem agilidade tática superior. A capacidade de decolagem e pouso vertical, aliada ao voo estacionário, torna essas plataformas indispensável para inspeções minuciosas em áreas urbanas densas ou canteiros de obras de alta complexidade. Avançamos para o segundo tópico da análise, sensores embarcados, abordando as tecnologias RGB, multiespectral e LIDAR. Os sensores são categorizados conforme o espectro eletromagnético que detectam. Câmeras RGB registram o espectro óptico visível, constituindo o alicerce para o mapeamento topográfico e a geração de ortomosaicos de alta fidelidade. As câmeras multiespectrais, por sua vez, transcendem a visão humana. Elas capturam faixas como o infravermelho próximo, sendo determinantes para o diagnóstico de saúde vegetal. Distinto dos sistemas fotográficos passivos, o LIDAR atua como uma tecnologia ativa. O sistema emite centenas de milhares de pulsos laser por segundo em direção à superfície terrestre. A precisão destes feixes luminosos permite que atravessem a densidade do dossel florestal, refletindo no solo e viabilizando a reconstrução tridimensional exata da topografia subjacente. A partir dos dados multiespectrais, extraímos métricas vitais como o NDVI, o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. Este conceito estabelece um balanço matemático de energia. O algoritmo compara a quantidade de luz vermelha ativamente absorvida pela planta durante a fotossíntese com a radiação infravermelha próxima refletida por sua estrutura celular. O NDVI atua como uma ferramenta diagnóstica de alta precisão. Alterações em nível celular indicam o estresse hídrico ou infestação por pragas muito antes que a perda de clorofila se torne visível ao olho nu. Isso possibilita intervenções localizadas, precisas e suprime o desperdício sistêmico de insumos agrícolas. Faz-se necessário estabelecer a distinção mecânica entre as tecnologias de captura. Sensores passivos, como as lentes ópticas convencionais, dependem exclusivamente da iluminação solar. Consequentemente, apresentam limitações atmosféricas severas, tornando-se inoperantes durante a noite ou sob densa nebulosidade. Em oposição diametral, os sensores ativos, como o radar e o LIDAR, solucionam essa vulnerabilidade ao emitirem os próprios pulsos de energia. O comprimento de onda utilizado por sistemas como o radar permite que seus sinais transponham nuvens e tempestades inalterados. Isso garante um monitoramento territorial contínuo, independente das condições meteorológicas ou da presença de luz solar. Prosseguimos para o terceiro tópico, engenharia de precisão, enfocando os métodos RTK, PPK e os pontos de controle no solo. Em levantamentos topográficos de rigor acadêmico e profissional, os parâmetros de tolerância limitam-se a frações de centímetro. Sistemas de geolocalização presentes em dispositivos móveis ou plataformas de acesso público apresentam margens de erro entre 3 e 5 metros. A aplicação dessas ferramentas em projetos de engenharia civil seria comparável à utilização de uma fita métrica elástica. Em contraste absoluto, os veículos remotamente pilotados, quando equipados com antenas geodésicas de alta precisão, operam como instrumentos de aferição milimétrica. Eles asseguram uma margem de confiança rigorosa na escala de 1 a 2 centímetros para as coordenadas espaciais de cada imagem registrada. Tal exatidão técnica deriva de protocolos avançados de comunicação, a exemplo do RTK, ou Cinemática em Tempo Real. Este sistema realiza a correção matemática contínua das anomalias de posicionamento provenientes do sinal de satélite. Durante o voo, o equipamento aéreo mantém telemetria constante com uma antena base estrategicamente fixada no solo.
Esta estação base recalcula os vetores espaciais e transmite a correção ao drone em frações de segundo. Dessa forma, cada imagem capturada já possui coordenadas corrigidas e exatas, anulando os desvios característicos dos navegadores globais convencionais. Como alternativa metodológica igualmente válida, aplica-se a rotina PPK, ou cinemática pós-processada. O fundamento matemático para a correção das anomalias do sinal é idêntico ao do sistema RTK. A divergência reside exclusivamente no momento em que os algoritmos são aplicados. No PPK, a transmissão de correções via rádio durante o voo é dispensada. O registro de dados brutos da estação base e do veículo aéreo é integrado e processado posteriormente em ambiente de escritório, através de softwares especializados. Mesmo com a notável precisão relativa entregue pelos sistemas autônomos de correção, o rigor científico exige a implementação dos GCPs, os pontos de controle no solo. Trata-se de alvos estáticos e visíveis instalados no terreno, cujas coordenadas são escrupulosamente medidas através de receptores geodésicos terrestres de dupla frequência. Enquanto o modelo tridimensional digital permanece em um ambiente vetorial abstrato, os GCPs funcionam como âncoras físicas obrigatórias. Eles estabilizam a malha tridimensional exatamente nos meridianos e paralelos correspondentes na superfície da Terra, atestando a precisão absoluta de todo o projeto topográfico. A busca sistemática pela exatidão ultrapassa o rigor acadêmico. É a principal barreira contra danos estruturais catastróficos. Em obras de infraestrutura crítica, tolerar uma margem de erro de 5 metros significa, do ponto de vista prático e legal, correr o risco de fundar pilares de viadutos na pista contrária ou projetar túneis em áreas geológicas instáveis, comprometendo severamente a segurança pública. Chegamos ao quarto e último tópico, segurança operacional, com enfoque nas normas regulamentadoras 18 e 35. A execução de levantamentos aéreos em canteiros de obras ativos submete-se de forma inflexível à norma regulamentadora 18. Este protocolo vai além da verificação sistemática da integridade física do equipamento. Ele impõe o uso integral de equipamentos de proteção individual por parte do operador de campo. Paralelamente ao isolamento do perímetro de decolagem, exige-se coordenação contínua via rádio com as equipes da obra. O propósito fundamental é assegurar que a trajetória autônoma do veículo aéreo não colida com maquinários em operação, como escavadeiras ou guindastes, preservando em caráter primário a integridade física de todos os trabalhadores no solo. Complementarmente, a instalação estratégica de pontos de controle em áreas de alta declividade, como taludes ou estruturas elevadas, aciona imediatamente as diretrizes da norma regulamentadora 35. Determina-se a obrigatoriedade do uso de cintos de segurança tipo paraquedista, devidamente ancorado a linhas de vida, atrelado à exigência legal de capacitação técnica específica. Esta padronização reitera um princípio fundamental da engenharia moderna. Nenhuma necessidade de precisão fotogramétrica exime os responsáveis técnicos de garantir a segurança biológica e ocupacional do profissional de agrimensura envolvido. Observa-se nesta estrutura metodológica consolidada o retrato fiel da atual engenharia geoespacial. O êxito de qualquer missão topográfica contemporânea deriva da articulação precisa entre a seleção do hardware adequado, seja ele de asa fixa ou multirotor, a implementação das correções de posicionamento e o rigor analítico no processamento dos dados. Todas essas variáveis, sem exceção, operam sob a chancela da legislação trabalhista e da segurança inviolável dos recursos humanos dedicados ao levantamento em campo. Este cenário evolutivo propõe um questionamento substancial para o futuro da disciplina. Se a precisão topográfica absoluta exige obrigatoriamente a convergência entre a complexa matemática orbital e uma implacável disciplina de segurança em solo, como será redefinida a responsabilidade legal do agrimensor? Quando as rotinas de mapeamento e análise de falhas operacionais forem controladas por inteligência algorítmica totalmente autônoma, o setor exigirá novos marcos regulatórios. Compreender essa transição tecnológica é o primeiro passo para dominar a ciência geoespacial do amanhã.